Fala, meu povo, João Abrantes na área. Bom, eu já cansei de contar minha história pra vocês. Vocês sabem que eu fui um Zé Ninguém até os 29 anos de idade. Eu era uma pessoa socialmente negligenciada, tinha no máximo uma meia dúzia de amigos, não atraía ninguém mesmo, e muito menos conseguia arrumar um bom emprego. E olha que eu tinha uma formação muito boa. E em março de 2011, eu tomei uma decisão bem controversa, mas que acabou transformando a minha vida como um todo, que foi estudar sedução. Eu era muito, mas muito ruim com sexo feminino, tanto que eu tava com quase 30 anos e só tinha ficado com 3 garotas a minha vida inteira. Aí, né, eu descobri uma comunidade, ou se você preferir, um movimento underground de homens tímidos e socialmente desajustados que estudavam técnicas de sedução. O nome dessa comunidade era PUA, que é a abreviação de Pick-up Artist, que no português quer dizer artista da sedução. Então, eu comecei a estudar aquelas técnicas de sedução dos PUAs e depois de um começo meio conturbado, eu peguei o jeito da coisa e virei um cara muito bom de conquista. E à medida que eu fui ganhando confiança para abordar e desenrolar com as garotas, eu também fui ficando confiante e desenrolado em outras áreas. A minha vida profissional decolou, eu atingi minha independência financeira, eu conquistei um círculo social gigantesco, entre várias outras coisas legais. E pouco tempo depois dessa transformação, eu comecei a ser chamado para dar palestras e treinamentos sobre conquista. E aos pouquinhos, essa carreira de coach de paquera para homens foi virando a minha principal fonte de sustento. Isso tudo está documentado num livro que eu escrevi contando essa minha trajetória. O nome do livro é Chameleon, a trilogia, e você pode encontrar esse livro no site clubedeautores.com.br. Agora, uma coisa que nunca ficou muito clara foi quando e por que eu saí dessa comunidade. Aliás, tem gente que até hoje acha que eu sou PUA. Isso é, de uma certa maneira, culpa minha, porque eu nunca fiz um vídeo dedicado a essa explicação, muito embora eu já tenha abordado esse assunto por alto nas minhas lives. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar por que eu deixei de ser PUA e, olha, se prepara, porque a história vai ser cumprida, beleza? Bom, o meu rompimento com o movimento PUA não foi assim de uma hora para outra. Não teve nenhum evento em particular que tenha motivado a minha saída. A minha decisão de cortar os vínculos com esse movimento foi, na verdade, uma consequência de um processo de mudança bem gradual que começou em janeiro de 2017. Eu estava vivendo uma fase muito boa na minha vida. Eu já estava morando aqui em São Lourenço, num apartamento gigantesco, novinho, super bem localizado. Eu tinha estabilizado minha vida financeira, estava ganhando razoavelmente bem, trabalhava em home office com o que eu mais gosto, que no caso eram meus treinamentos de paquera. E bom, sozinho eu nunca ficava. Eu não namorava, mas eu não tinha problema nenhum para arrumar alguém, então a minha vida amorosa era bem movimentada. Então eu levava uma vida que era, ou melhor, ainda é, o sonho de muito cara. Só que as coisas eram um pouquinho diferentes nos bastidores, porque por mais bem sucedido que eu fosse, eu tinha uma sensação frequente de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa estava faltando. Eu achava que era porque eu nunca tinha tido uma vida que nem aquela. Eu sempre comi o pão que o diabo amassou, né? Então é claro que eu ia levar um tempo para me acostumar com aquilo. E naquela época, eu conversava muito com um americano que também era PUA e que ele era que nem eu. Tinha livro, treinamento, abundância na vida amorosa, um cantinho só dele. E ele também tinha essa sensação constante de vazio. E a gente conversava muito sobre isso. E teve um dia, cara, eu lembro muito bem desse momento. Eu tinha acabado de chegar da academia, tava fervendo a água para fazer o meu cafezinho. E nisso chegou uma mensagem dele no WhatsApp com o link para um vídeo no YouTube. E falando assim: João, assiste isso aqui agora. Eu acabei de descobrir por que a gente está se sentindo tão deslocado na vida. Aí, né, eu cliquei e era uma palestra de um cara chamado David Chan, um PhD, nível máximo de formação, né, que também já foi do movimento PUA, e o título do vídeo era Why the Game is Us All Up, que a tradução seria Por que o jogo está com a nossa mente. E aquilo foi pra mim, tipo, revelador. Aliás, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Se você souber inglês, assiste, tá? Mas voltando ao assunto, o que ele falou foi basicamente o seguinte, que quase todo cara que procura o PUA só quer saber das técnicas de abordagem. Eles não querem saber de trabalhar a autoestima e o desenvolvimento emocional, que na verdade é primordial para você desenvolver a atração. Aí o que acontece? As técnicas de sedução dos PUAs, elas realmente funcionam, porque elas têm um poder de persuasão muito forte. Então, quando o cara só foca nas técnicas, bom, resultado ele vai ter, mas como ele não criou uma estrutura
estrutura interna para assimilar essas habilidades, ele acaba criando novos problemas para a vida dele, como, por exemplo, o desenvolvimento da tríade negra de comportamento, que é uma mistura de características do narcisismo, do maquiavelismo e da sociopatia. Em outras palavras, ele vira uma pessoa egoísta, carente de atenção, super preocupado com a imagem que está passando para os outros, sempre na necessidade de estar no controle, não tem nenhum senso de ética, tanto que é muito comum vocês verem puas seduzindo mulheres comprometidas e ainda por cima se orgulhando disso, zero remorso, prazer em ver as pessoas sofrendo por eles, etc. E quase tudo que ele ia falando, eu ia me identificando. E naquela época, não eram poucas as pessoas que me achavam babaca, convencido, mas eu achava que tudo aquilo era recalque delas. Mas aí comecei a parar para pensar, e foi aí que eu vi que todas as pessoas que me adoravam, que me achavam um mito, eram justamente as pessoas que faziam parte da comunidade pua. Pro resto, salvo algumas exceções, eu era uma piada. Eu acabei de dizer que a minha vida amorosa era abundante, mas quase toda mulher que eu ficava era imatura, mal resolvida, problemática. Por quê? Porque só cai na lábia de jogador quem tem alguma vulnerabilidade emocional. Mulheres maduras, bem resolvidas, elas conseguem farejar o mau caráter de longe. Ou seja, se por um lado eu nunca estava sozinho, pelo outro, eu estava sempre me frustrando. Então, naquele dia, eu tive que aceitar uma verdade muito dura a meu respeito. Eu nunca tive autoestima. Eu achava que eu tinha, mas eu estava errado. Eu tinha era um ego fora do controle. E eu comecei a sentir uma vergonha muito grande do tipo de pessoa que eu tinha virado. E foi aí que eu decidi começar uma nova jornada de reinvenção. E dessa vez por dentro e com a ajuda de um terapeuta. Porque pensa comigo, eu passei 6 anos da minha vida respirando o estilo de vida pua. O estrago que foi feito na minha mente estava grande demais para eu resolver sozinho. Eu não sabia nem por onde começar. Como é que eu ia me livrar da tríade negra de comportamento? Aquilo tudo era novo para mim. Então eu comecei a fazer terapia e conforme o tempo foi passando, eu fui melhorando e além desse acompanhamento terapêutico, eu consumi vários conteúdos de psicologia para eu poder me conhecer melhor e eu comecei a ter bastante progresso na qualidade da minha vida social e nos meus relacionamentos. Uma coisa que me ajudou muito a combater o meu narcisismo foi a questão da caridade. Eu comecei a fazer vários projetos sociais, eu ia para a comunidade brincar com as crianças carentes, comprava e levava cesta básica para organizações que acolhiam moradores de rua com dependência química, fiz várias doações anônimas para asilo, sociedades protetoras de animais, fora os gestos de solidariedade espontânea que eu fazia de forma aleatória, tipo ajudar uma pessoa a comprar um remédio, pagar uma conta para alguém desempregado, etc. Hoje em dia, parte das vendas de todos os meus treinamentos são automaticamente revertidas para caridade, para ajudar a profissionalizar os mais pobres, educar crianças carentes e levar saúde, moradia, água, educação, trabalho para o sertão do Nordeste. Olha, toda vez que você pega parte do que é teu e você dá para uma pessoa que precisa muito e sem expectativa de retorno, cara, isso deixa a tua alma muito leve. Fora que ajuda muito na questão de parar de olhar só para você e prestar mais atenção no próximo, né? Não foi fácil, é óbvio. Eu tive muitos altos e baixos, mas eventualmente as coisas se ajeitaram. E quanto mais eu fui trabalhando a minha autoestima e a maneira como eu me relacionava com o mundo, mais eu fui me afastando da comunidade pua. E a situação chegou no ponto que eu não tinha mais afinidade nenhuma com o pessoal de lá. Pelo contrário, eu comecei a ficar muito incomodado com as coisas que eu estava presenciando. Por exemplo, teve um cara lá que fez uma postagem falando que ele recebeu uma ligação da ex-namorada de madrugada. Ela estava chorando de desespero porque o cara que ela estava ficando tinha batido nela, jogou ela para fora do carro e deixou ela abandonada numa rua totalmente escura, sem ninguém por perto, um ambiente bem macabro. Então ela implorou para que esse cara fosse buscar ela, porque ela estava morrendo de medo, né? E ele disse, beleza, tô indo. Nisso, ele desativou o som do celular e voltou a dormir. Acordou com umas 20 ligações não atendidas da garota e achando aquilo maior barato e todo mundo curtindo essa postagem dele. Foi aí que eu pensei o seguinte, cara, olha, eu já evoluí muito esses últimos meses e eu ainda tenho muito para evoluir, mas eu não vou conseguir dar esse passo para frente enquanto eu estiver exposto a esse tipo de coisa. Foi aí que eu decidi sair de todos os grupos PUA que eu fazia parte,
Deletei minha conta no Poa Base, que é o principal fórum Pua do Brasil e da América Latina, né? E fiz um comunicado no Face informando que eu tava, caindo fora daquele estilo de vida. Comecei a fazer uma pós em psicanálise e aos pouquinhos fui mudando o formato do meu canal para que ele deixasse de ser um canal de dicas de paquera para homens e virasse um canal de desenvolvimento pessoal, social e não verbal para seres humanos, independente do gênero. Mais para frente, eu emendei essa pós em psicanálise numa pós em psicologia positiva e menos de um ano depois eu decidi fazer o bacharelado em psicologia para poder tirar meu CRP e estender minha ajuda para aqueles problemas que só os profissionais qualificados podem resolver. E aqui estou eu. Olha, o João que vocês estão vendo aqui não é o mesmo João no começo de 2017. Graças a Deus eu mudei muito, amadureci. Com isso, os conteúdos dos meus treinamentos também amadureceram. Melhorei muito a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E hoje em dia eu moro com uma mulher que é maravilhosa, tenho uma enteada que é uma gracinha, moro numa casa sensacional, cheia de cachorro. E hoje sim eu me sinto completo, realizado. Se alguém me perguntasse hoje se eu me considero uma pessoa bem resolvida, a minha resposta ia ser, bom, em relação ao quê? Porque o ato de se resolver, ele é constante, ele não acaba. Toda vez que você se resolve numa coisa, aparece outra para você se resolver. A individuação é um processo, não é um estado. Então, essa que é a beleza da vida. Você sempre vai ter um desafio novo para encarar e várias recompensas boas te esperando. Pois é, eu não era tão legal quanto eu pensava. Muito pelo contrário. Eu, infelizmente, magoei muita gente na minha trajetória e eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas públicas a todos aqueles que eu magoei diretamente ou indiretamente, porque eu não tenho como voltar atrás e impedir a mim mesmo de ser um babaca. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, tanto aqui, quanto no meu grupo de WhatsApp, quanto nos meus treinamentos, eu tô sempre dando 1000% para manter as pessoas que buscam a minha ajuda no caminho do bem e fazendo de tudo para que elas não se corrompam que nem eu me corromper. E que lições que a gente pode tirar dessa história? Bom, o problema não é exatamente as técnicas do PUA, porque mal ou bem, elas ajudam a desenvolver a inteligência social, o poder de persuasão, e isso é essencial para tudo nessa vida, não só na parte da sedução, mas também na parte social, profissional. O problema é quando a pessoa não tem estrutura egóica para lidar com essas técnicas, porque, veja bem, quando você não consegue atrair ninguém, o que isso na maioria das vezes quer dizer é que existe algum bug no seu desenvolvimento pessoal, de repente por causa de alguma falha na sua criação, um evento traumatizante, enfim, alguma coisa aconteceu, isso está afetando tua mente até hoje e é isso que está te impedindo de atingir os resultados que você quer ter nessa área. Então, quando isso acontece, a prioridade tem que ser a transformação interna, mas infelizmente são poucos os que pensam assim. A maioria dos caras que procuram PUA, eles estão com uma sensação de que eles já perderam muito tempo, que eles estão ficando para trás cada vez mais e que eles têm que reverter essa situação para ontem. Aí, eles pulam essa parte do trabalho interno e vão direto para as técnicas. E isso é a mesma coisa que você botar uma arma nas mãos de uma criança. Pensa comigo, numa escala de 0 a 100, qual é a probabilidade de dar BO quando você bota um monte de técnica de altíssimo poder persuasivo nas mãos de uma pessoa que não tem maturidade emocional suficiente para lidar com elas? Complicado, né? E como as técnicas dos PUAs dão resultado mesmo que você não trabalhe a sua mente, isso muitas vezes cria uma zona de conforto, no sentido de que a pessoa fica pensando assim, mas pra que ficar trabalhando esse negócio de desenvolvimento emocional, pô? Já tô tendo resultado aqui, eu não preciso disso não. Só que aí, o que acontece? O cara começa a projetar todo o sentimento de validação interna nos resultados que ele tem com as mulheres. E é nessa que ele vira um desses caras bitolados, que vive correndo atrás de mulher numa necessidade enorme de fazer números e, claro, de comprovar esses resultados todos para os amiguinhos dele. Porque para a maioria desses caras do PUA, a conquista é 50%. Os outros 50% são os confetes que eles ganham dos outros caras da comunidade. Vocês entenderam agora o porquê que eu nunca ia terminar de evoluir se eu continuasse me expondo a esse estilo de vida? Mas é isso. O PUA é como se fosse aquelas rodinhas laterais que você bota na bicicleta quando você está aprendendo a andar. É legal para você ir se soltando, pegando o jeito de abordar e ir se virando enquanto você trabalha nas suas lacunas de desenvolvimento. Quando você não trabalha essas suas lacunas, você vira uma pessoa dependente das técnicas, você nunca vai tirar as
as rodinhas laterais. E nunca se esqueça que o PUA é um paliativo. Isso não substitui o processo de individuação. E você quer saber de uma coisa? Quando você se resolve aqui, a quantidade de esforço que você tem que fazer para conquistar alguém passa a ser ridícula, porque só o fato de você ser bem resolvido aqui já te deixa muito atraente. E é por isso que eu cortei os meus vínculos com o PUA e não me arrependo. Conforme eu falei, o problema não são as técnicas, é a mentalidade das pessoas que têm acesso a elas, porque elas acabam usando essas técnicas da maneira errada e criando novos problemas para a vida delas. E como essas pessoas não são poucas, é claro que o nome da comunidade fica queimado, né? Já não é muito bem visto e tem esse povo que não ajuda. Bom, eu acho que eu já falei pra caramba. Eu vou deixar aqui embaixo um comentário fixo com algumas observações adicionais, coisas que eu de repente esqueci de falar e que eu só lembrei depois, beleza? E se você estiver precisando de uma ajuda para trabalhar essa questão do desenvolvimento interno, da autoestima, dá uma olhadinha na apresentação do meu programa Reboot. Eu dei uma boa incrementada nele no ano passado, acrescentei várias coisas que eu aprendi na faculdade, na pós-graduação e ficou muito legal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse estudo de caso de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha e clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.